dia. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Estamos chegando ao final de mais um projeto Casa Firme. E agradeço, Senhor, meu Deus, que o Senhor levantou para nos dar condições de estruturarmos a nossa vida. O Senhor quer que em tudo sejamos plenos. O Senhor tem trabalhado para que nada fique como está, para que terminemos esse ano, meu Deus, plenos, com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E isso, meu Deus, só é possível, só acontecerá se a nossa vida estiver fundamentada na sua palavra. Se a nossa construção estiver sendo feita, meu Pai, na rocha que é Cristo, com base na tua palavra. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que o teu povo, a começar por mim, que todos nós nos coloquemos diante do Senhor e diante da sua palavra, abertos, submissos, porque, Senhor, não faltam orientações, direções, não nos falta revelação. O que tem faltado muitas vezes é possuir, é misturar com a fé, é colocar em prática o que temos recebido, o que temos aprendido. É decidir viver à altura do que já obtivemos. O Senhor espera isso de cada um de nós, que vivamos de acordo com aquilo que temos aprendido, que temos recebido do Senhor. O que vocês ouviram, receberam e aprenderam, coloquem em prática. É o que está escrito. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos a viver com base no nosso conhecimento. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. O Senhor espera mais, espera retorno de todo o investimento que tem feito em nós. O Senhor espera que cada um de nós, meu Deus, o representemos da melhor maneira. Sejamos, de fato, representantes do Senhor aqui. E o Senhor, meu Deus, não é instável, o Senhor não é desequilibrado, o Senhor não é fraco, o Senhor não é orgulhoso, o Senhor não é inseguro. O Senhor, meu Deus, não teme as ameaças, o perigo. Nós não encontramos no Senhor medo, insegurança. Alguém que não era afetado por nada externo. Alguém que era tão forte internamente, que afetava, que mudava, que transformava o externo, o mundo exterior. Por onde passava, impactava. Por onde passava, as vidas que cruzavam o seu caminho eram transformadas, eram libertas. E o Senhor quer que o mesmo aconteça por nosso intermédio, que onde nós pisarmos, onde nós chegarmos, que as pessoas com quem estivermos, as pessoas que cruzarem o nosso caminho, sejam abençoadas, sejam libertas, sejam curadas. Senhor, ajuda-nos a possuir tudo que já nos foi dado. Ajuda-nos a possuir o mesmo Espírito do Senhor que já nos foi dado. E a exemplo do Senhor, por onde passarmos, por onde andarmos, sermos uma testemunha fiel do Senhor. Levarmos vida,
Em nome de Jesus. Não tem como, Senhor. Não tem como levarmos vida, cumprirmos com o nosso destino e propósito, se ainda estamos aprisionados por algo. Senhor, eu peço nesta manhã, ajuda essa pessoa a remover as faixas que ainda, meu Deus, a envolvem, as faixas do morto. Senhor, ajuda a se livrar das ataduras, de tudo aquilo que tem aprisionado ela, e que ela possa se tornar uma pessoa forte, livre, que ela seja apenas cativa do Senhor, presa do Senhor. Tornamos escravos de Cristo, então somos livres de verdade, porque a liberdade tem nome, se chama Jesus Cristo. Somente no Senhor, se relacionando com o Senhor, é que nós seremos livres de verdade. Obrigado, Deus, por esse dia e por tudo que tem feito e vai fazer aqui agora. Conduz essa reunião, ela é sua, fala com o teu povo, fala conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Amém e graças a Deus, amém. Amém, gente? Eu quero ler o texto que a bispa leu no domingo, está lá em João, capítulo 11, versículo 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou, diga comigo, desamarrem-no. Não, gente, com força, com fé, com alegria, diga, desamarrem-no e deixem que ele vá. Desamarrem-no. Estava vivo, mas seus pés, suas mãos estavam amarrados com ataduras. E, como ainda a bispa disse, nada está por acaso. Se ele havia ressuscitado, era óbvio que iriam remover essas ataduras. Iriam tirar essas vestes de morto do Lázaro. Mas o Senhor faz questão de dizer, de ordenar, desamarrem-no. Tirem isso dele, tirem essas vestes de morto. Porque há uma mensagem aqui. A exemplo de Lázaro, muitos já se converteram a Cristo, amam a Jesus, mas vivem cheias das mesmas coisas que originalmente as sepultaram. Elas temem o Senhor, elas amam o Senhor, elas já tiveram o seu encontro com Cristo, mas ainda estão aprisionadas. Ainda estão atadas, de alguma forma atadas e impedidas de ir. Ir aonde? Para onde? Para trilhar o caminho do seu destino, ser o que foi gerada em Cristo para ser uma testemunha dele. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. O Senhor diz, vocês são minhas testemunhas. E ele disse, ide por todo mundo. Né? E me representem, façam as obras que eu fiz e façam obras até maiores. Em verdade vos digo,
Vocês farão as mesmas obras e farão obras maiores do que as que eu fiz. Mas isso não será possível com ataduras, amarras, prisões, né? Sentimentos, pensamentos, coisas lá dentro que ainda não foram tratadas, vencidas, né? Nós precisamos nos livrar dessas prisões. Do contrário, seremos múmias espirituais. Alguém que está vivo, mas ainda está cativo. Está preso, está amarrado. Alguém que tem potencial para ir, para realizar coisas grandes. Alguém que pode muito mais, pode ir além, mas há algo segurando, algo travando, algo muitas vezes lá sendo uma barreira, uma limitação que precisa ser rompida. Então desamarrem-no, desatai, ele disse, as ataduras. Não só os pés e as mãos, mas o rosto estava envolto num lenço. Isso quer dizer que apesar de estar vivo, de ter tido um encontro com o Senhor, a visão ainda está turva, embaçada. Há um lenço, há um véu, há escamas que precisam cair, serem tiradas, para que eu possa, né, ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que sejamos livres, que tenhamos consciência de quem nós somos. Porque muitos estão em Cristo, mas ainda acreditam nas mentiras que o diabo conta. Conhecem a verdade, mas ainda não vivem com base na verdade, ainda acreditam em muitas mentiras. E são controlados, dominados, muitas vezes manipulados. Quando Lázaro emergiu do túmulo, ao som da voz do Senhor, ele estava vivo, porém aprisionado, impedido de avançar, de ir. E ele disse: desatai-o, deixai-o ir. Vamos repetir isso comigo? Diga: é preciso deixar a dor para trás. É preciso deixar a dor, é preciso deixar o passado, os erros, a culpa, a condenação, a acusação. É preciso deixar muita coisa para trás, que acabam pesando e nos deixando lentos, vagarosos. Está entendendo? Tem gente que já poderia estar vivendo coisas maiores, realizando coisas maiores, mas por conta de misérias emocionais, sentimentos miseráveis, complexo, medo, insegurança, insatisfação, orgulho, egoísmo, tantas coisas que podem sabotar o nosso destino, que podem travar a nossa vida. Olha, a Bíblia descreve Jó, por exemplo, como um homem temente a Deus, um homem que temia o Senhor, que assim, buscava fazer o que o Senhor aprova. Um homem fiel, um homem íntegro. Mas ele mesmo confessa que vivia internamente uma inquietação,
não sossegava, não descansava. Ele diz: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então percebe-se que apesar dele estar fazendo a coisa certa, havia um medo. O medo de que algo ruim pudesse acontecer. E muitas vezes, eu acredito, motivado por esse medo, olha só, os sacrifícios que ele fazia, você via que ele cobria os filhos, ele era zeloso pela família dele, mas muitas vezes a motivação desse zelo era o medo. Ele devia cobrir os filhos, sacrificar pelos filhos, como ele fazia, mas não por medo, não por insegurança, mas sim por zelo, por ocupar aquele papel, né, de pai, de protetor, provedor, protetor da sua família. É a responsabilidade, é o que o homem deve fazer. Mas nós vemos, ele mesmo admite, que aquelas boas obras tinham origem no medo, numa inquietação, numa insegurança. Então ele fazia o certo, aqui fora estava certo, mas dentro não estava. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Somente inquietação. Fala que ele era um homem justo, um homem íntegro. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Como alguém que é íntegro, pratica a justiça, teme a Deus, evita o mal, vive da maneira que ele vivia. Vive sem paz, perturbado, cheio de pressentimentos malignos. Percebe que havia uma atuação maligna? Um mal tendo influência, né? Apesar dele estar em Deus, fazendo a coisa certa, havia uma influência, ele estava sofrendo uma influência, porque nós já falamos, que se um pensamento não te dá esperança, ele é maligno. Ele é maligno. Pensamentos, diga pensamentos, tem presença. Dependendo do que eu penso, eu estou atraindo, eu vou atrair uma presença com os meus pensamentos. Jesus percebeu, discerniu que tinha coisa, né, tinha uma presença ruim ali, onde ele estava pregando. E a Bíblia diz, conhecendo os seus pensamentos, o pensamento daqueles religiosos que estavam ali conjecturando, julgando quem ele pensa que é para falar assim, conhecendo os seus pensamentos, sabendo que, né, que havia uma presença ruim ali, percebendo, discernindo uma presença ruim, ele disse propositalmente para aquele paralítico, seus pecados estão perdoados, né? Porque estão remoendo essas coisas no seu coração. Então, eu preciso tomar cuidado, porque eu posso me encontrar nessa condição do Jó, alguém que está fazendo certo, plantando a boa semente, alguém que tem buscado viver com integridade, mas internamente não sossega, não tem paz, dá lugar a sentimentos miseráveis, malignos, né? Ou seja, eu sofro uma influência. O mal tem tido influência sobre mim. Ao invés do Jó viver seguro, porque plantava uma boa semente, via com medo. E essa foi a porta. A porta que ele abriu, a legalidade que ele deu, a oportunidade que ele deu para o mal. Ele mesmo confessa, o que eu temia me aconteceu, quer dizer, eu atraí isso para a minha vida. O medo, o receio, a insegurança atraiu todo esse sofrimento. Situações que ele não queria viver, mas ele mesmo, com medo, atraiu.
Então, definitivamente, nós precisamos não apenas estar no lugar certo, não apenas estar em Cristo, mas deixar Cristo reinar, Cristo governar as nossas vidas, Cristo dirigir, conduzir nossos pensamentos. Como falamos ontem, como a bispa trouxe a palavra ontem, nós precisamos estarmos alinhados a Deus, alinhados à palavra, nivelados com Ele, de acordo com Ele. Porque eu posso estar aqui e não estar de acordo com Ele, pensando diferente do que Ele quer que eu pense, acreditando mais nas mentiras do diabo do que na palavra de Deus, que é a verdade. Precisa haver esse alinhamento, esse nivelamento. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, eu tenho, como diz a Bíblia, manter, né, a minha mente nas coisas que são de cima. Eu preciso elevar os meus pensamentos. Eu preciso fazer dos pensamentos de Deus os meus pensamentos. Eu preciso sofrer uma libertação interna. Porque Israel foi livre do Egito, mas o Egito continuava vivo dentro deles. Aquela mentalidade escrava, a saudade do Egito, a cabeça, né, sempre voltada para o Egito. Então eles não sofreram uma libertação interna, e isso sabotou a vida deles. Eram livres fisicamente, mas eram escravos internamente. E o fato de serem escravos internamente não permitiu que eles herdassem o que já era deles, vivessem o que estava, né, planejado, projetado, preparado para eles. Então é preciso desatar os Lázaros, tirar essa mentalidade escrava, se livrar desses sentimentos miseráveis, tirar essa roupa, né, de defunto. Ainda no domingo a bispa trouxe aqui uma lista não definitiva, mas que nos ajudam a ver muitas vezes o óbvio, o que está na cara. São características de pessoas que até estão vivas, porque estão em Cristo, amam a Cristo, temem a Cristo, mas estão escravizadas. Então, aqui, elas sempre acham que alguma coisa está prestes a dar errado. Ou seja, vivem como Jó. É o exemplo que eu acabei de dar, né? Vivem sobressaltadas, vivem inquietas, vivem com medo, vivem seguras, com pressentimentos malignos, sempre acreditando que algo vai dar errado. É uma forma de controle, de domínio, muitas vezes. Quantas vezes nós já vimos pessoas que, quando estavam vivendo um tempo de paz, ao invés de desfrutar daquele tempo, já estavam preocupadas, porque o diabo tinha conseguido incutir na mente da pessoa que ela não podia estar muito sossegada, muito em paz, que aquilo era um erro, que a qualquer momento, né, algo ruim ia acontecer, um problema ia surgir. Quantas pessoas que são roubadas no tempo de vitória, elas nem desfrutam das vitórias. Já está tão assim enraizado algumas crenças, né? Bom, Jesus disse que no mundo tereis aflições, então ela vive esperando, eu vou ter aflição. Mas minha cabeça não tem que estar fixada nessa parte apenas do versículo, né? E me levar a viver esperando a aflição, esperando o problema. Não, eu vou fazer como o profeta que disse, vou trazer a memória que me dá esperança, vou esperar coisas boas, eu vou ver com boas expectativas, eu vou ficar esperando o pior, eu estou preparado para o que eu tiver que enfrentar, mas a minha expectativa vai ser de coisas boas, porque Deus é bom.
Eu estou plantando para isso, então vou esperar coisas boas. Né? A Bíblia diz que Deus dá coisas boas aos que lhe pedem, dará bens aos que lhe pedirem. Então, peraí, se eu estou buscando a Deus, estou pedindo a Ele, estou clamando a Ele, vou ficar esperando o pior? Isso é maligno, isso é diabólico. Isso reflete uma influência demoníaca, uma atuação maligna. E eu preciso me levantar, combater, expulsar isso. Isso é resultado de uma mente não renovada. Se eu estou em Cristo, temendo o pior, é porque minha mente não foi renovada. Que uma mente renovada não vive pensando, esperando o pior. Elas convivem com alto nível de ansiedade na maior parte do tempo, não descansam na alma. Nós temos que entrar no descanso do Senhor. Ansiedade, tem um versículo, acho que é em Provérbios ou Eclesiastes, que fala, a ansiedade faz todo o teu corpo sofrer. Afasta a ansiedade do teu coração e acabe com o sofrimento do teu corpo, diz a Bíblia. Ansiedade é um problema na alma. É a falta da presença de Deus. Eclesiastes 11:10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Tem gente que está gemendo. Tem gente que ele já está sentindo físico, ele tem reações físicas. Eu já lidei com pessoas, várias inclusive, que iam ao médico, faziam exames, né, porque o coração disparava, né, começava a tremer todo, as pernas tremiam, não tinham controle. E vamos fazer exame disso, exame daquilo, eletro e tal. Teu coração normal, você não tem nenhum problema no seu sistema nervoso. É emocional. É emocional. Aí você conversava com a pessoa, e se isso, e se aquilo, é o medo do amanhã, é o medo de perder, é o medo de algo ruim acontecer, aquilo... Né, ia mexendo tanto com a pessoa que o físico sentia. A pressão subia, né? Ela tinha desequilíbrios vários por conta de um sentimento, um medo, uma inquietação, uma ansiedade. Então tem gente que, apesar de estar em Cristo, convive com alto nível de ansiedade. Estão sempre com medo do amanhã, de perder, de não acontecer, de decepcionar. E vou repetir as palavras de Jó: o que eu temia aconteceu. Tem gente que tem tanto medo de errar que ele acaba errando mesmo, porque o medo é uma fé. O medo vai materializar o que eu não quero. Eu tenho medo de errar, eu vou acabar errando. Eu tenho medo de fracassar, eu vou fracassar. Entendeu? Eu tenho medo de perder. O Jó temia. Ele perdeu. Então, liberte-se de medos complexos, insegurança, ansiedade. Elas sentem como se seus pensamentos as controlassem. Elas não controlam seus pensamentos, pensam tudo que vem à mente. Tem gente que realmente não aprendeu a pensar, não tem filtro, não leva a sério esse assunto. A sua vida é controlada pelos seus pensamentos, isso faz a sua mente um alvo do diabo. Ele é obcecado pela sua mente, ele controla a sua vida, ele não precisa incorporar, né? Uma pessoa possuída pelo mal, não é aquela pessoa, né, que chega a manifestar, ficar incorporada, não. Ela pode ter o diabo pode controlar, pode estar governando a vida dela através da mente dela. É um tipo de possessão. Existe a possessão total, que a pessoa perde o controle da mente, do corpo, mas também tem a possessão parcial. A pessoa,
não chega a incorporar, mas a mente é totalmente controlada, dirigida pelo mal. Você vê em algum momento Judas possesso, caindo possesso, como o endemoniado do gadareno, como aquele menino lunático, né? Que era visível, era aos olhos, né, naturais se podia ver a possessão, que havia um demônio. Às vezes você não consegue ver, a não ser pelo discernimento, que há uma possessão maligna, que o mal está no controle, que o mal está governando. Então, a sua mente é um alvo do diabo. Ele pode controlar a sua vida, ele pode estragar com a sua vida, ele pode alterar o seu destino, tendo o controle da sua mente, fazendo você pensar o que ele quer que você pense. Por isso que nós temos que colocar força nesse alinhamento. Como Deus pensa? O que está escrito? O que a palavra diz? E contrastar, e confrontar o que eu penso, bate com as Escrituras, com os pensamentos de Deus? Está de acordo? Ontem foi lido isso. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como Deus vai ser comigo se eu não sou com eles, se eu não estou de acordo com Ele? Como Ele vai se manifestar na minha vida se eu acredito mais nas mentiras do diabo? Como eu vou viver a glória de Deus se eu tenho mais certeza da derrota? Tem gente que está em Deus, mas ele teme mais o poder do inimigo, ele teme mais o diabo do que Deus. Ele acredita mais na força do inimigo do que no poder de Deus. E isso é mais comum do que nós gostaríamos que fosse. Israel, apesar de ter visto tanta glória, tanto poder, tantas maravilhas, quando novamente avistaram os egípcios no Mar Vermelho, temeram os egípcios. Não era para depois de todas as pragas que Deus enviou ao Egito, que devastou o Egito, que atingiu os egípcios, mas não os atingiram, não era para aquele povo agora ter uma fé robusta, uma segurança, uma confiança absoluta em Deus, porque eles viram a diferença. Eles viram Deus lutando a favor deles. Eles viram que por mais que Faraó resistiu, ele teve que ceder. Ou seja, Deus mostrou para eles que quem tem o poder, quem controla, quem governa é Ele. Mas quando eles avistaram os egípcios, temeram os egípcios. Temeram os egípcios. Os egípcios não puderam resistir para sempre. Resistiram. O faraó resistiu o quanto pôde, mas teve que ceder. Então tem gente que é assim, ele já viu, ele já experimentou a glória de Deus, mas ele teme mais o poder do inimigo. Ele teme mais o mal. Não pense tudo que vem à sua mente. Tem um filtro, o filtro é a palavra. Compare com as Escrituras. O que você está pensando acerca de si mesmo é o que Deus pensa acerca de você? Nós falamos domingo ainda. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de mal, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, é isso? Pensamentos de bem, pensamentos de paz. O que Deus pensa a meu respeito? O bem, o melhor. O que Ele tem para mim? Coisas boas, o fim que eu espero. A isso que Deus pensa ao meu respeito? Então é o que eu vou pensar, é o que eu vou nutrir dentro de mim, é o que eu vou imaginar. Qual o fim que eu espero? Então eu vou focar nisso, eu vou olhar para isso na minha mente. Eu vou visualizar isso. Eu vou esperar por isso, eu não vou mais esperar o pior. Porque Deus não tem planos de derrota, mas planos de me fazer prosperar, de dar um futuro glorioso.
Bom, se eu não tinha, agora eu tenho essa informação. Se eu tenho essa informação, eu preciso me agarrar a ela. Essa informação precisa ser a verdade dentro de mim. Elas têm dificuldade de confiar nas pessoas, vivem desconfiadas. Essa é uma outra forma do diabo aprisionar as pessoas. Elas vivem com medo, medo de serem traídas, medo de serem enganadas, medo de serem injustiçadas. Mas, bispo, eu não tenho que confiar em Deus plenamente e no homem, discretamente. Sim, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, mas esse medo de ser injustiçado faz a pessoa se fechar, o medo de ser traído, o medo de ser enganado, o medo de sofrer uma decepção, faz a pessoa se fechar. Só que esse medo, a Bíblia diz, não tema o homem, não tema o que o homem pode fazer, tema Deus. Formos injustiçados, ofendidos, isso não é um problema. Como assim não é um problema? Não, não é um problema. O problema é se eu estivesse do outro lado, cometendo injustiça, ofendendo. Há defesa para o ofendido, o traído. Não há para o que ofendeu. Está entendendo? O pior lugar não é o lugar de quem foi traído. Inclusive, isso é importante falar para pessoas que sofreram uma traição. Que a pessoa se sente lesado, injustiçado, ela se sente no pior lugar. O pior lugar, às vezes parece que o que traiu está levando alguma vantagem, o que injustiçou, lesou, está levando alguma vantagem, mas tem coisas que a pessoa obtém para a sua própria destruição, para a sua própria desgraça. Entendeu? Eu me saí bem dessa, eu consegui o que eu queria, à base de injustiça, de engano, de mentira. Se é um dinheiro, se é um relacionamento, seja o que for, aquilo é para a própria desgraça da pessoa. É muito melhor estar na condição do que foi traído, enganado, injustiçado, porque você vai ver a defesa de Deus, a justiça de Deus, Deus te defender, Deus vinga os seus. Agora, estar do outro lado é que a coisa é feio. Então, não tema o homem, o que o homem pode fazer. Não viva com medo. Entendeu? Algumas pessoas têm dificuldade de confiar nas pessoas, temem ser enganadas, mas o que mais engana as pessoas é o próprio coração. Então, ao invés de ficar com esse cuidado todo em relação às pessoas, eu não quero ser ferido, eu não quero ser, ninguém vai me ferir. Não, você coloca isso na sua cabeça, em algum momento alguém vai te trair, vai te ferir, vai te magoar. E isso não é o fim do mundo. Não é o pior lugar para estar, o lugar do traído, do ferido, do magoado, mas aquele que magoou, que feriu, esse é o pior lugar. E tema muito mais ser enganado pelo seu próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Mais enganoso que qualquer outra coisa. Entendeu? Seus relacionamentos são superficiais. Uma coisa puxa a outra aqui. Se a pessoa vive com esse medo, de ser ferido, ela nunca vai se abrir para os relacionamentos. Ela nunca vai confiar, nunca vai se abrir. Vai viver com restrições, não vai falar abertamente, vai temer expor algo. Então, relacionamentos superficiais, estão sempre com medo de se frustrarem. Vivem com o pé atrás. E sim, nós temos que ter essa prudência. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. É o fio da navalha. Você tem que ter, você tem que ter a medida certa.
né? Nós precisamos de relacionamentos, de pessoas que nos ouçam, que nos ajudem, que nos aconselhem. Quantas pessoas que estão gemendo, mas não pedem ajuda, não se abrem, estão gemendo, mas é uma desconfiança. Temem falar, expor um problema, porque teme, né, que aquela pessoa leve adiante, venha expô-la. Então, quer dizer, eu prefiro ficar lá, eu preciso de ajuda, eu prefiro ficar sofrendo do que pedir ajuda. Porque vai que essa pessoa não tenha discrição e me exponha. É tantos aprisionamentos, tanta coisa que o diabo usa para nos manter atados, e nós temos que ir pontuando, não aceito isso. Isso acontece comigo? Tem que me analisar, isso acontece comigo? Então não, chega. Elas competem secretamente com as pessoas na maior parte do tempo. Estão sempre insatisfeitos e inseguros. Realmente, não tem como uma pessoa ir, avançar, com tanta coisa para ser trabalhada e vencida dentro dela. Como alguém pode ser bem-sucedida se ela é insegura a esse ponto? Eternamente, ficar se comparando, ficar se medindo, competindo com os outros secretamente. Quantas pessoas que vivem esse aprisionamento? Né? Ele não está focado no que ele faz. Ele não acredita que o que ele faz é bom. Né? Ele não encontrou o seu lugar, ele não se aceita, então ele está sempre olhando para fora, se comparando com os outros, querendo ser melhor do que os outros, quando basta você buscar ser melhor do que você mesmo a cada dia. Elas se magoam com facilidade, se ofendem facilmente. Elas gostariam de ser outra pessoa, nunca ou quase nunca estão bem consigo mesmas. Não se amam, não se aceitam. Como que alguém vai realizar algo grande sem saber quem é, sem se conhecer, sem encontrar a sua identidade em Cristo, querendo ser outra pessoa? Isso revela ingratidão, insatisfação, e vale lembrar que os insatisfeitos têm a cara da morte, porque a sepultura e o Hades, o inferno, não são insaciáveis. São insaciáveis. Então, todo insatisfeito, toda pessoa grata, reflete o caráter, né, a natureza de Cristo. E todo ingrato, insatisfeito, tem a cara da morte. Se parece com a morte, se parece com o inferno. Porque o inferno é insaciável. Então se aceite, aprenda a se amar. Outro dia ainda a bispa disse, foi essa semana, ela disse, não lembro agora qual culto, se foi no domingo, né, daquelas pessoas que não gostam, né, de si mesmos, têm seus complexos. E ela falava daquelas pessoas que, eu sou muito baixo, minha perna é muito larga, minha perna é muito firme, é muito fina. E ela falava, suas pernas são maravilhosas, te sustenta. Né? Não gosto da minha perna. E se perdesse a perna, daria valor à perna. Né? Então, assim, é o olhar. Nós precisamos do olhar certo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado.
Mas se forem maus, você vai viver em trevas. Nunca. Sua vida pode estar perfeita. Você pode estar rodeado de coisas boas. Mas sempre vai estar lá, focado naquilo que é relevante, dando ênfase, peso ao que não tem tanta importância, não tem importância nenhuma muitas vezes. Então, a mente tem que ser renovada, os olhos precisam ser bons, para que a sua vida seja uma vida gloriosa. Muitos têm dificuldade de dormir, a mente não relaxa. É tanta ansiedade, tanta preocupação. O que vão pensar, o que vão dizer, o que estão falando, né? Preocupados com amanhã. Tem gente que é por isso, que ele não dorme à noite, que não relaxa, não descansa. Vive preocupado. Quando são elogiadas, elas não conseguem aceitar o elogio. No fundo, não se sentem merecedoras. Está aí uma outra forma de escravidão. Elas têm dificuldade para receber as coisas. Seja um elogio, seja um presente, seja uma bênção até. Elas não se sentem merecedoras, se nivelam por baixo. Não enxergam o seu valor. Não acreditam que merecem. De fato, nós não merecemos mesmo. Mas é aquilo, às vezes a pessoa está trabalhando, está plantando para ter aquele resultado. E quando tem, não vibra, não celebra. Você vê que o diabo, ele é um ladrão de sonhos, de vida, de alegria. Se ele não puder roubar a sua vitória, ele vai roubar a sua alegria na vitória. Vai te impedir de celebrar a sua vitória. E vai lançar aqueles pensamentos, né? Olha, cuidado, porque você pode parecer, né, arrogante, que está querendo se aparecer, né? Tem gente que nós já ouvimos casos de pessoas que já podiam estar andando num carro melhor e não estavam porque não se sentiam merecedoras, ou então preocupada com o que outros iriam falar, pensar, né? Então, eu não quero, né, que aquela pessoa se sinta diminuída, ou então eu não me sinto ainda merecedor disso. Quer dizer, eu posso viver mais, não vou viver por conta de uma miséria emocional? Porque eu temo que vão falar, eu temo se alguém não vai gostar, eu não me sinto merecedor. Eu tenho que observar o que acontece dentro de mim, porque tem muitas ataduras, tem muitos aprisionamentos, tem muita coisa que impede as pessoas de irem e viverem tudo aquilo que o Senhor tem para elas, serem o que o Senhor destinou elas a serem. Elas sentem uma atração, elas são facilmente intimidadas pelos outros e têm pouca confiança em si mesmas. Pouca confiança em si mesmas. Minha confiança tem que estar em Deus. Mas se a Bíblia diz que Deus é comigo, então eu preciso crer que eu posso tudo. Tem uma versão, não lembro qual é agora, de Romanos 8,37, que diz que nós somos autossuficientes na suficiência de Cristo. Autossuficientes na suficiência de Cristo. Sem Ele não somos nada. Mas com Ele, nele, nós podemos tudo. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita em si mesmo. Mas peraí, você acredita em Deus, que Deus está com você, não vai acreditar que você pode? Não é contraditório isso? Eu acredito em Deus, eu não acredito em mim mesmo. Então, você não acredita em Deus, então. Não, em Deus eu acredito. Se acredita que Deus está com você, eu acredito. Então, como você pode não acreditar em você? Se você acredita que Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu acredito em Deus, que Ele está comigo, então eu preciso crer. Logo eu creio que eu sou capaz, que eu posso, que eu tenho condições de além. Se eu não acredito em mim, pode ser que eu não esteja acreditando em Deus, que Deus é comigo de verdade. Eu posso até falar da boca para fora, mas isso não é verdade dentro de mim.
Porque quando a pessoa acredita que Deus é com ela, ela é ousada. Ela enfrenta, ela não foge. Davi não acreditava que Deus era com ele? Sim ou não? Hã? Ele fugiu ou enfrentou Golias? Hã? Ele foi na força do braço? Não foi. Mas enfrentou. Enfrentou na dependência de Deus. Então ali você vê alguém que realmente, né, acreditava que o Senhor era com ele. Porque ele enfrentou. Ele enfrentou. Elas sentem uma atração que não é saudável por qualquer um que lhes dê atenção. São, por causa da carência, dominadas, controladas, levadas. É uma necessidade de ser aceito, de afirmação, de reconhecimento. E isso é perigoso quando nós dependemos disso, né? De validação, de alguém nos aplaudir, de alguém nos reconhecer. Tem gente que nessa busca acaba aceitando, se juntando, se aliando a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Qualquer um que dê valor a ela. E tem gente que às vezes faz isso, né? O elogio, os presentes é uma forma de conquistar as pessoas. Tem gente que usa desse artifício para manipular, para controlar, para ganhar. E é onde tem que entrar o discernimento. Eu tenho que receber bem, né? Um elogio quando cabe, mas não permitir, caso discirna, né, que isso está, por trás disso está um interesse, um objetivo de me manipular, de me controlar, né? Eu tenho que estar atento, porque tem gente que usa, da fala mansa, do elogio, para controlar as pessoas, para manipulá-las, né? Dar algo já para depois requerer algo em troca, né? Para tentar ter uma influência sobre o outro. Então, eu tenho que saber receber um elogio, um reconhecimento, porque às vezes aquilo cabe, né? A Bíblia fala, dai honra a quem tem honra. Então, se uma pessoa vive com honra, ela merece honra. Mas se alguém está tentando usar disso para me controlar, para exigir alguma coisa, não, eu sei quem eu sou, eu sei o meu lugar, isso não vai me controlar. Eu não dependo daquilo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não, pessoal? Amém? Nós não podemos ser controlados por elogios, mas também não podemos ter dificuldade, né? Esse bloqueio, essa dificuldade de receber um elogio, que às vezes cabe. A própria Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Mas a pessoa merece aquele reconhecimento. Fez por merecer, né? Então ela é digna daquele reconhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo que vai facilitar. Quando as mulheres começaram a cantar, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, era justo? Era justo isso ou não? O Davi ser reconhecido? Era justo. Ninguém fez o que ele fez. Ele era merecedor daquele reconhecimento. Ele era merecedor. Mas você vê como é uma pessoa insegura. O Saul, por não ter recebido a glória, a honra, se sentiu enciumado. O Saul, ali começou a queda, naquele refrão, no refrão daquela música, ele se perdeu, porque ali ele abriu, né, uma porta para um ciúmes, que tornou-se uma inveja, depois um ódio, uma obsessão. Depois ele passou o resto da vida dele buscando matar um homem que não era seu inimigo, era um aliado dele. Então, Saul, ele não sabia lidar com rejeição, com críticas. E nós precisamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, saber quem somos nele, para não sermos
levados, manipulados, nem por elogio, nem por crítica. Entendeu? A falta de um reconhecimento não me diminui. Eu não me sinto diminuído quando alguém não me reconhece. Eu também não me exalto, né? Não ganho confiança porque alguém está me aplaudindo. Entendeu? Eu não vou me chatear, me frustrar se alguém disser que o que eu fiz não foi bom. Eu tenho que ter consciência, eu dei o meu melhor, eu dei tudo que eu podia dar. É igual a bispa sempre fala, quando eu subo no altar, eu entrego tudo. Se aquela reunião não foi boa para alguém, eu tenho consciência que eu dei tudo que eu tinha, eu entreguei tudo que eu tinha naquele dia. Se para alguém não foi bom, paciência. Cada um pense o que quiser pensar, diga, fale o que quiser dizer. As pessoas têm direito de opinar, de falar, de achar. Né? Eu tenho que ter a responsabilidade, a maturidade de não ser levado, influenciado. Seja por uma rejeição, por uma crítica, por um elogio. Eu tenho que saber quem eu sou, o meu lugar. Ter consciência de mim mesmo. Então, cuidado com essas carências. Basta alguém elogiou ele, pronto, ganhou ele. Agora, o que mais disser vai ter poder, vai ter influência. Está entendendo? Alguém diz que ele não é bom bastante, pronto, ele murcha. Ele perde a sua confiança. Ele até abre mão de algo que estava lá dentro, que ele queria. Não, rapaz, você não serve para isso, você não vai dar conta, isso não é para você. Pronto. Sonho enterrado. Porque alguém disse que ele não serve para aquilo, que aquilo não é para ele, que ele não vai dar conta. Entendeu? Nossa, rapaz, você é o cara, você fez um trabalho, olha, excelente. Agora eu estufo o peito, agora, porque alguém disse, que alguém reconheceu, agora eu ganho ousadia, agora eu tenho segurança. Quer dizer, então, que se alguém dissesse que o que eu fiz foi ruim, então não sirvo para aquilo. Então, a nossa identidade nós encontramos em Cristo. É num relacionamento com Deus que nós adquirimos confiança, segurança, sabemos o nosso lugar, nos tornamos fortes. Elas lutam contra um vazio, uma tristeza, algumas até contra uma depressão e pensamentos destrutivos e suicidas. Alguns, né, menos, outros num grau mais acentuado. Muitos tentam esconder, mas está lá. E ao invés de lidarem com aquilo, buscar libertação, vão levando e até tentam se esconder, fingir uma espiritualidade. E assim, isso é uma grande escravidão. A dependência da imagem, viver de imagem, parecer, não busque parecer. Busque ser. Não busque parecer. Não tente parecer espiritual. Não tente convencer de que está tudo bem, tudo certo. Né? E nessa busca, vou jogando a sujeira para debaixo do tapete. Nessa busca de mostrar que está tudo bem, para quem não tem nada a oferecer, não pode me ajudar, como fez a sunamita. Para que eu vou desabafar com quem não tem nada para fazer por mim? Não tem condições de me ajudar. Mas, às vezes eu estou lá tentando esconder algo que eu preciso trazer à luz, confessar. Eu estou tentando esconder algo que precisa ser tratado. Eu preciso lidar com aquilo. Mas a pessoa, por orgulho, por depender de imagem, tenta esconder e se contenta em parecer feliz, parecer espiritual, parecer que está bem. Isso é uma escravidão. Isso tira a paz. Isso atormenta a pessoa. Atormenta. O diabo rouba. Essa pessoa não vai ter ousadia, não vai ter autoridade, porque lá no fundo ela sabe quem ela é, ela sabe que ela não está bem. Ela sabe, ela não vai ter poder
no mundo espiritual porque ela tem consciência. Ela sabe no fundo quem ela é. Pode aqui fora ninguém saber, talvez. Já sabem pelos frutos, pelo resultado, quem ela é de verdade. Mas ela ainda busca, né, vender uma imagem. Isso é uma escravidão. Ao invés de colocar força para esconder, para parecer, coloque força para tratar, coloque força para mudar, coloque força para romper, né? Dê lugar à humildade e vá pedir ajuda para vencer. Elas são super espirituais, chegam até a criar fantasias em suas mentes. É a forma que muita gente encontrou de existir. Cria um personagem, encena, né? Mas na íntegra ela não é aquilo que ela aparenta ser. Não é. Costumam acreditar que Deus está zangado, quase sempre irado com elas, quase nunca estão realmente em paz. Vivem debaixo de culpa, de condenação. Têm uma visão distorcida de Deus, né? Enxergam Deus não como as Escrituras revelam. A Bíblia fala da ira de Deus. A Bíblia deixa claro que ele não tem o culpado por inocente. A Bíblia mostra muitas vezes a longanimidade de Deus, dando sim lugar à justiça. Mas, embora merecedores da sua destruição, quando se humilhavam, se quebrantavam, se voltavam para Deus, eram restaurados, eram socorridos. Mas quando uma pessoa não recebe o amor de Deus, ela tende a fabricar na mente dela um Deus bem diferente do Deus apresentado nas Escrituras. De um Deus que ama, de um Deus que é bom, que é justo, que quando necessário mexe nas circunstâncias, que confronta, que corrige, que disciplina, mexe tudo isso porque nos ama. Nós não podemos ter essa visão, essa imagem de um Deus que está sempre zangado. Essa visão curta, né? Essa ideia rasa de Deus. Tem gente que quando ele está no auge da santidade, ele acredita que Deus agora está aberto, está favorável a ele, e por ele estar fazendo tudo certo, então eu posso esperar coisas boas, o melhor, né? Agora eu acredito que eu posso vencer, estou fazendo tudo certo, pronto, o erro já está aí, ninguém faz tudo certo. E não é pelo que fazemos que somos justificados e abençoados, é pelo que nós nos tornamos. É por crer em Jesus. Está entendendo? Cuidado para não cair na justiça própria. Nós somos salvos diga para boas obras, e não por causa das nossas boas obras. Não é o que eu faço, né, o que eu faço, não mexe, não interfere no amor de Deus por nós. Ele me ama e ponto, Ele te ama e ponto. Ele nos ama e ponto final. Ele não me ama mais quando eu estou acertando, nem menos quando eu estou errando. Ele me ama. Ele me ama. Naturalmente que se eu amo a Deus, eu vou agradá-lo, né? Eu vou buscar fazer o que lhe agrada. Eu vou errar menos. Mas se eu não tenho a visão certa de Deus, e eu dependo das minhas obras e não dele, minha confiança está nas minhas obras e não no que ele fez, quando eu errar, quando eu cometer um erro, eu vou cair na culpa, na condenação,
Eu vou acreditar nas mentiras do diabo, que está tudo perdido, que não há mais esperança, né? Então, nós precisamos nos livrar de muitas coisas se quisermos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Como eu disse, não é uma lista definitiva, mas nos dá uma boa noção aqui do que pode nos escravizar, do que talvez está nos deixando de mãos e pés atados. Você vê, não tem como uma pessoa estar em Cristo e ter uma vida poderosa com tantas coisas aprisionando. Falamos aqui de insatisfação, medo, insegurança, carência emocional, necessidade de aprovação, né? Desconfiança, superficialidade, enfim, são tantas coisas. Pouca confiança em si mesmas, pessoas que se magoam, se ofendem, que vivem ofendidas. Tudo isso são travas, são amarras, são ataduras, precisam ser tiradas. Lázaro estava vivo, mas precisava se despir daquela roupa de defunto. O Senhor disse, tirem essa roupa. O Senhor disse aqui, desamarrem-no e deixem que ele vá. Ele está vivo agora, precisa tirar tudo isso. Porque senão, que vida é essa? Que vida vale a pena ser vivida? Debaixo de culpa, de condenação, dominado por sentimentos miseráveis, uma autoimagem negativa, se nivelando por baixo, aceitando menos. Foi para isso que o Senhor nos ressuscitou? Nos tirou das trevas, nos chamou para a sua maravilhosa luz, para continuarmos escravos, aprisionados. Diga assim, o Senhor me libertou. Diga, eu fui livre. E não aceite mais nenhum tipo de aprisionamento. Em nome de Jesus. No domingo foi dito, hoje é dia de arrancar essas amarras. Mas caso no domingo isso não tenha acontecido, que aconteça hoje, que aconteça agora, que você arranque, tire da sua vida aquilo que está impedindo você de ir para onde? Para um lugar mais alto, viver o que o Senhor já preparou e te destinou a viver, ser o que Ele te chamou para ser, em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Trazer o Lázaro de volta à vida aconteceu por uma ordem do Senhor, aconteceu de forma sobrenatural. Tem coisas que somente o Senhor pode fazer, tem coisas que o Senhor vai nos ajudar a fazer, mas que depende mais de nós do que dele. Ninguém podia ressuscitar o Lázaro, mas podiam tirar a pedra. Depois, Jesus ordenou que tirassem aquelas ataduras. Alguém teve que fazer. Tirar a pedra com você. Se livrar dos embaraços é com você. Tomar algumas decisões, fixar algumas ideias na sua mente é com você. Se alinhar à palavra é com você. É com você. Tome decisões aqui agora. Se você, nessa lista que foi apresentada, se identificou com algo, é hora de você dizer, eu não aceito mais isso. Eu me sinto assim, parece que eu não tenho controle sobre a minha mente. Você tem controle sim. Deus te deu o espírito de equilíbrio, domínio próprio, você pode dominar. Você controla, você não é controlado, você domina, você não é dominado. Talvez até hoje algo tem poder sobre você, porque está na sua mente isso. Eu não tenho controle sobre isso. Não, você tem.
Isso é mais forte do que eu. Não, não é. Você é mais forte. Talvez até hoje você não rompeu com algo, porque dentro de você já está essa fortaleza. Você é mais forte do que eu. Isso me controla. Eu não tenho controle. Não, você tem controle. Você tem domínio. Você é mais forte do que isso. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo confiar. Não é que você não consegue, que essa fortaleza já foi construída dentro de você e agora você precisa demolir isso. Demolir. Não consigo me abrir. Há momentos que nós precisamos. Precisamos de ajuda e precisamos abrir, colocar para fora, para a pessoa certa. É dia, é momento, é hora de você se livrar das ataduras, se livrar desse pano, dessa roupa de defunto. Chega de andar por aí vestido de morto, com uma mentalidade escrava, aprisionado por sentimentos miseráveis, debaixo de culpa, de condenação, se sentindo menor, inferior, incapaz. Em nome de Jesus, levante-se. Dê o seu grito aí de liberdade. Em nome de Jesus, não aceite mais nenhum tipo de escravidão. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro em favor do teu povo e peço agora, passa, Senhor, do teu sangue sobre as mentes, os pensamentos, o coração, os sentimentos. Senhor, eu quero em nome do Senhor Jesus repreender agora tudo aquilo que tem sido, meu Deus, uma atadura, Senhor, algo que está, meu Pai, mantendo essa pessoa presa, cativa, amarrada. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que essas amarras se desfaçam, que ela seja livre, meu Deus, que ela rompa agora com tudo aquilo que até hoje, meu Pai, foi um bloqueio, meu Deus, impediu que ela avançasse, meu Deus, crescesse, vivesse, meu Deus, coisas maiores, coisas que o Senhor já determinou para ela, meu Deus, coisas que já estão determinadas para a vida dela. Em nome de Jesus, eu peço agora, meu Deus, vai passando do teu sangue, vai queimando, meu Deus, vai desfazendo agora com essas amarras. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito do medo, da insegurança, dos complexos, em nome de Jesus, essa necessidade de aprovação, essa carência emocional, eu ordeno que saia agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Pai, para que ela tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor, para que ela, meu Deus, tenha um encontro consigo mesma. Eu oro, meu Deus, para que ela obtenha uma identidade revelada, para que ela se veja, meu Pai, como o Senhor a vê, para que ela, meu Deus, tenha, meu Pai, uma visão correta do Senhor, meu Pai, para que ela olhe para Ti como um Pai bondoso, amoroso, não como um Deus que está o tempo todo irado, zangado, colocando o tempo todo o dedo na ferida, lembrando ela do passado. Senhor, é preciso deixar para trás a dor, o passado, a culpa, a condenação, os erros, tudo aquilo, meu Deus, que aprisiona. Talvez ela está depressiva. Quantas pessoas nós encontramos depressivas, meu Pai, amarguradas, porque estão remoendo o passado, o que fizeram, o que ela fez, o que fizeram com ela, os erros que ela cometeu, as escolhas, meu Deus, que ela fez errado, meu Pai. Senhor, quantas pessoas que acreditam estar sentenciadas a uma vida triste, infeliz, pelas escolhas que ela fez lá atrás, as escolhas erradas que ela fez lá atrás, ela se esquece, meu Deus, que o Senhor tem poder para transformar maldição em bênção. Embora ela tenha, meu Deus, cometido erros lá atrás, agora fazendo a escolha certa, permitindo o Senhor reinar, governar, o Senhor pode converter a maldição em bênção. O Senhor pode, meu Deus, transformar as cinzas em coroa. O Senhor pode. Deus,
Eu oro por uma libertação, por uma renovação mental. Eu oro para que ela seja cativa, presa somente do Senhor, da esperança. O Senhor nos chama de prisioneiros da esperança. Paulo se apresenta como um prisioneiro de Cristo. Se estivermos que estarmos, meu Deus, presos, cativos, que seja da esperança, que seja do Senhor, meu Pai. Que nada mais tenha poder de nos controlar, nos escravizar. Em nome de Jesus, eu oro por libertações. Eu oro para que essa pessoa seja forte, seja livre. Eu oro, meu Deus, para que hoje as amarras caiam por terra e ela possa sair e viver tudo aquilo que o Senhor tem com ela, cumprir com o destino dela. Eu abençoo cada um que está aqui, Senhor, e oro para que o Senhor nos ajude a sair por esse mundo afora como testemunhas do Senhor. Como testemunhas do Senhor, levando vida, salvação, cura, libertação. Porque ninguém pode, meu Pai, vestindo roupas de defunto, fazer isso. Ninguém pode, meu Deus, atado, amarrado, levantar outras pessoas, ajudar outras pessoas. E o Senhor nos quer, meu Deus, nessa condição de alguém que tem para si e para outros. De alguém que foi salvo e agora leva a salvação. De alguém que foi curado e agora, meu Deus, pode levar cura. De alguém que foi liberto, meu Deus, e agora pode libertar outros. Ninguém, meu Deus, vai conseguir. Um escravo não liberta outro escravo, mas um livre. Por isso que o Senhor, meu Deus, o Senhor trabalhou na vida de Moisés, o fez crescer no palácio, como um príncipe, como um rei, porque na condição de escravo, convivendo com escravos, jamais ele conseguiria ser o libertador, e ele tinha nascido para isso. Então, meu Deus, que ela tome posse dessa libertação, que ela se veja como um livre, como um salvo, como um filho, como um amado, uma pessoa amada pelo Senhor, que ela assuma o seu lugar, meu Pai, a sua identidade no Senhor, e viva tudo que o Senhor tem preparado para ela. Obrigado por essa mensagem, obrigado pelos rompimentos, pelas libertações, pelo que fez aqui hoje. Eu te agradeço, eu abençoo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Amém, gente?